que foi este empate entre Maringá e Botafogo da Paraíba, empate em 1-1 no estádio Lee David. Jogo pegado, jogo difícil demais, jogo com cara de campeonato brigado, cara de Série C, Vitão. E é isso, estamos aqui hoje em 3 para fazer esse pós-jogo especial, já que a nossa equipe está com essa cara aí, o nosso repórter mais uma vez aparecendo com a gente. Renan, Vitão e eu contaremos pra você o que foi esse jogo entre Maringá e Botafogo da Paraíba. Então, se você assistiu o jogo, quer compartilhar uma opinião diferente, uma opinião que às vezes você concorde também, chega mais, vamos conversar aqui, vamos interagir. E você que às vezes não acompanhou, a gente vai contar pra você como que foi essa partida do Maringá. Quer começar? Quer abrir aí, Vitão? Eu abro sim, Pazão. Daqui a pouco já dou a palavra pro Renan. Cara, falando principalmente desse começo de jogo, a gente não pode mentir aqui, a gente estava muito confiante no resultado da vitória do Maringá antes. Eu acho que os nossos palpites de 3-0, 4-0, 5-0 mostraram bem isso. A gente achou que o Maringá, com o futebol que mostrava antes desse jogo, tanto quanto o CSA mesmo com derrota, tanto quanto com confiança, até contra o próprio Atlético Mineiro na Copa do Brasil, poderia gerar, cara, um jogo diferente, poderia ser um jogo até um pouco mais rápido. Eu vi bastante gente incomodada, falando que esse jogo foi muito lento. Na minha opinião, até um pouco por conta do nosso adversário, que, cara, como segura a bola esse Botafogo da Paraíba, mas a experiência dos caras também, não tenho o que falar. Hoje em dia isso já é estratégia. Mas não foi o que aconteceu, né, Pozão? A gente começa, sim, com aquela tática do Maringá, de ir pra cima, de tentar atacar o máximo que pode. Desse jogo em específico, o Maringá atacou muito pelos seus lados, foi o jogo inteiro. Principalmente do lado direito no primeiro tempo. Exatamente, com o Rafinha, que daqui a pouquinho já passar por jogador, mas dando um panorama geral da situação, o Maringá indo pra cima, não sendo efetivo, daí que abre, e daí quem é efetivo na verdade é o Botafogo, que abre o placar com 1-0, e esse 1-0 que deixou o time parecer desesperado, né, Renanzão? O time ficou bastante desesperado ali, o Maringá impaciente, trocando passe, tentando, forçando jogada, lançamento, principalmente ali com o Rafinha, que hoje não estava nos seus melhores dias, nos seus cruzamentos ali com falta de precisão. E mais um desaforo que o Maringá sempre pode contar, que joga muito, que corre muito, é o Negueba ali pela esquerda, que hoje teve um papel, acho que um pouco mais defensivo no primeiro tempo do que no segundo, propriamente dito. Mas eu senti que hoje não foi o Maringá que eu venho pro estádio assistir, entendeu? Sim, eu posso complementar a fala do Renan, porque no primeiro tempo a gente viu sim, às vezes o Maringá com um pouquinho menos de ímpeto, parece, de disposição para jogar, mas eu também vou destacar o lado do Botafogo nesse sentido, porque eles tinham caras que lá na frente conseguiam segurar muito bem essa bola, e isso aos poucos foi incomodando muito o time do Maringá. Vou destacar aqui o Denilson, um atacante, pivô deles, e também o Rodrigo Alves, que conseguiu dar umas escapadas aqui pela esquerda e foi o autor do gol do time do Botafogo da Paraíba. Eles conseguiram, assim, assustar o time do Maringá, que não teve muita intensidade nesse começo e não encontrou alternativas lá pelo lado esquerdo, onde era costumeiro do Maringá. O desafogo era o Negueba. Como o Negueba estava tendo que se comportar de maneira mais defensiva, quem encontrou oportunidades foi o Rafinha. Infelizmente, estava errando todos os cruzamentos nesse primeiro tempo. O Lucas Bonifácio também chegou a cair algumas vezes aqui pela direita, mas também errou cruzamentos. Então, assim, considero que no primeiro tempo o Botafogo da Paraíba foi superior ao Maringá, fez o gol e teve chances até de abrir uns 2-3-0 aqui no primeiro tempo. Rafael William tem que ser destacado aqui, porque salvou uma bola cara a cara nesse primeiro tempo. E um fato que aconteceu também, novamente, dois jogadores de zaga do Maringá amarelados antes dos 20 minutos de jogo. Então, antes dos 20 minutos, o João Félix e o Tito já estavam amarelados. E no lance do gol, o Max Miller estava machucado, ficou de fora da jogada e rapidamente o Botafogo cobrou esse lateral para fazer o gol sem um dos zagueiros do Maringá. Eu achei esperto da parte deles essa estratégia aí. Eu só vou abrir um parênteses aqui, Pozão, para falar sobre um assunto que a gente nem compensa muito comentar, que é sobre arbitragem, só pra galera depois falar que a gente passou pano. A gente achou a arbitragem um pouco caseira hoje, o Maringá fez algumas faltas que não foram dadas, então não tenho o que falar. Você falou do Denilson, até por isso eu tô falando da arbitragem. O Denilson,
que era um cara que caía toda hora e às vezes sim era falta, só que o juizão, não sei se estava cansado disso ou não, passou vista grossa. Então, cara, se não fosse esse juiz, que se não fosse ele segurando a falta toda hora, o Maringá poderia ter sim tomado um vermelho de novo, Perfeito. poderia ter sim tomado mais cartões. Então ficar esperto com isso, não é de hoje. Essa questão de tomar amarelo antes dos 20, cara, prejudica demais o time. E não é porque a gente teve uma arbitragem hoje que foi justa, que não teve nenhum lance polêmico, que a gente não tende a olhar para a arbitragem como um todo. Porque, por exemplo, como que o Jorge Castilho olha para um jogo desse, arma sua estratégia, considera que o juiz vai marcar ou não uma falta, chega no próximo jogo um juiz totalmente diferente que marca tudo e que dá cartão para tudo. Então a arbitragem, Complica a no nossa geral, vida. não tem critério nenhum. Então hoje foi um jogo em que o professor não resolveu marcar falta, deu muitos cartões amarelos, mas na maioria das vezes fez vista grossa para uns lances de ataque do Confiança. Mas do Maringá. Mas fechando esse assunto e continuando sobre o Maringá, Pozão, o que o Renanzão falou, esse desespero, o Maringá vai pra cima, ó, é impressionante. Eu quero que continue assim, tá? Mas eu não sei como é que o Negueba tá no Maringá ainda. Como ele não é jogador de Série A, como não é jogador de Série B, porque ele recebe um tijolo, faz um marshmallow e ainda consegue devolver a bola pra alguém, é ele criando toda hora, é o Maringá precisando dele toda hora. Infelizmente, já que a gente já tá puxando nomes aqui, o Renan pode completar um pouco mais depois. O Moraes não estava bem hoje e o ataque do Maringá foi só Maranhão e foi só Negueba, infelizmente. A gente gosta muito do Moraes, hoje não estava num bom dia, não estava acertando nada. E é foda a gente falar porque é o nosso time, mas ficou no bolso dos zagueiros do Botafogo. Exaltar aqui o Wendel Lomar, hein? O Cara, Wendel Lomar que colocou zagueirão. Moraes no bolso, depois ele também estava marcando, se não me engano, o Maranhão, ele foi bem na marcação do Maranhão também. Só falar um pouquinho também, como vocês tinham falado, acredito que existem jogos que um jogador joga bem, outro joga mal, e não é sempre que um jogador vai dar, não, acredito que sempre dê seu melhor, mas não vai ter o melhor desempenho possível no dia. Às vezes ele vai errar, às vezes ele vai faltar um pouco de confiança, às vezes ele vai sentir que hoje não é o dia dele e acaba desanimando um pouco. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Moraes. Ele já entrou com a touca ali de borracha, não sei se já afeta um pouquinho, trocou o uniforme. Às vezes pra atleta de alto nível, assim, não é choro, não é nada, mas às vezes qualquer coisinha que muda pra um atleta de alto rendimento, já muda algumas coisas, já faz diferença. Então, que nem vocês falaram, acho que do uniforme que zica, rapaz. Nunca mais. Nunca mais. Pozão, lembra daquela entrevista, que pra quem não sabe, a gente fez uma entrevista no canal, entrevistando uma jogadora profissional de vôlei. De vôlei, e ela tá. falou, gente, tem dia que às vezes o cabelo não tá bem, você não consegue colocar o cabelo bem, você já fica, meu Deus, é o pior dia do mundo, já era. Então, às vezes ele foi uma dessas, a gente sabe do potencial do Moraes, é um jogador que tá sendo cogitado na Série A constantemente, então não vão apedrejar o garoto também, não. Jamais. E é assim como o Lucas Bonifácio, né? Que a gente insiste muito em, coloca o Lucas Bonifácio pra jogo e tal, ele não vinha tendo muitas oportunidades, agora teve uma sequência. Hoje, infelizmente também, não foi um jogo de destaque do Lucas Bonifácio. Muito sumido, muito sumido. Parecia que tava um pouco nervoso. Sem confiança. Então, ter um pouco mais de paciência com o Lucas Bonifácio. Rapidinho, só pra falar do Lucas Bonifácio também, eu acredito que ele é um bom jogador. Eu vejo ele fazendo o básico, assim, entendeu? Só que eu sinto que ele faz feijão com arroz, mas eu sinto que às vezes falta um pouquinho de fome pra ele, de tentar fazer alguma coisinha mais rápida, uma coisa diferente, botar o sazon, entendeu? Sim, personalidade, gente. É que a gente tava também acostumado com o Rodrigo. Isso que é difícil. Cara, acostumado com o Rodrigo. Depois que saiu o Rodrigo, ficou um buraco nesse nosso E coração. assim como ficou um buraco com o Rodrigo, vale a pena a gente contar também da ausência do Ronald e da presença do João Félix. Então é um fator que não tem como a gente passar batido no nosso pós-jogo, que o Ronald, no último jogo, sofreu uma lesão. Hoje ele estava disponível no banco de reservas, mas a escolha da comissão técnica foi de preservar o Ronald. E com isso, com a ausência do Vilar também por suspensão, já que ele foi expulso no último jogo, quem foi pra zaga foi o João Félix. E aí eu vou deixar vocês. Gente. Vai estar no YouTube pra quem viu a live. Eu não vou ser duas caras que falar que eu gostei dele, vou passar pano. Eu não gostei do João Félix no jogo de hoje. E sempre pontuando isso, gente. Sobre o jogo de hoje, não nada sobre a pessoa. Pessoal, pelo amor de Deus. Nada pessoal sobre o João Félix no jogo de hoje como jogador. Não gostei dele, não tava bem. Tava chegando atrasado no primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo ele até melhorou, tá? No segundo tempo ele até melhorou, sim. Tomou cuidado porque ele recebeu um cartão amarelo muito cedo também. Exatamente. Mas no primeiro tempo ele não tava conseguindo
organizar aquela zaga, o Max Miller batendo boca toda hora, era com o Tito, era com o Buga, era até com o João Félix, então tava complicado. Teve um lance que quase saiu 2-0 pro Botafogo, onde os nossos 3 defensores foram pra bola e ainda assim o atacante do Botafogo saiu na frente, então tava muito desorganizado. Eu não sei se isso é pela falta de uma experiência como o próprio Vilar, ou é uma falta de um capitão como é o próprio Ronald. Tem que ver isso, só que pra mim não tem... Por exemplo, hoje eu não me sentiria seguro se o João Félix fosse o nosso zagueiro no jogo contra o Galo. Aí eu vou dar uma opinião minha aqui. Na minha opinião, a nossa zaga é Ronald, Tito, Max Miller e nosso volante é o Buga, porque Perfeito. no Buga hoje sim jogou bem de primeiro volante. No último jogo ele não jogou bem. Aliás, é que ele foi expulso no último jogo. Não vinha bem. Mas ele hoje jogou muito bem de primeiro volante, apareceu bastante. Conseguiu sair jogando aqui pro time do Maringá, encontrando as alas, encontrando o meio. Então, dá pra gente jogar com o Ronald na zaga, no lugar, daí tiraria o Vilar. E jogaria com o Buga ali de primeiro volante. A questão é esse segundo meio campo do Maringá, que hoje foi o Lucas Bonifácio. E não é ruim você ter o Vilar como banco e uma tática do Jorge Castilho onde você toma tanto cartão amarelo que você precisa dar rodagem pra essa linha defensiva. Então, às vezes, tem uma pessoa como o Ronald, como o Max Miller, como o Tito ou o Vilar no banco, não é ruim. Você vai precisar alterar uma hora ou outra. Mas, enfim, agora... Vamos eleger o craque do Agão da partida? Posso só fazer um adendo? Claro. Só queria falar também um pouco das substituições, acho que o Castilho Verdade. Perfeito. o Juan ali entrou, fez o básico, errou algumas coisinhas lá, beleza, mas eu queria destacar a entrada do Robertinho e do Fernando, que ali Boa. na frente deu bastante dinâmica pro time. Teve uma hora que eu percebi uma movimentação entre o Robertinho, o Fernando e o Negueba, que os 3 caíram pro mesmo lado. O Negaba caiu lá Eles pra caíram os direita. 3 pela direita lá e foi 3 jogadas perigosas e acho que é um ponto legal de se ver. Não sei se provavelmente é treinado essa caída deles ali. Eu achei bem interessante, com bastante potencial. E é legal também porque em um jogo onde o time tava dependendo toda hora de colocar a bola na área, de fazer cruzamento, cara, era o tempo inteiro isso. Você coloca o Robertinho, na primeira jogada dele ele já vai pra dentro, tenta um cruzamento rasteiro mais enfiado. Sim. Então já dá uma dinâmica mais diferente pro jogo. Robertinho que, felizmente, a gente tá vendo ele voltando aos gramados, ficou um tempo fora, a gente não entende porquê, mas enfim, ficou um tempo fora. Agora tá voltando mesmo, que reserva tá voltando. Mas é isso, Pozão. Olha, destacar pontos positivos também. Na minha visão, além desses 2 que entraram, Robertinho e também o Fernando, que foi o autor do gol, o Maranhão dispensa comentários, joga muito, é o nosso desafogo ali no ataque, pra tentar alguma jogada diferente, e o Negueba nem se fala. Pra mim, hoje, o craque do Agão foi o Negueba, seguido do Maranhão aí, do Fernando. Eu vou dar o craque do Agão na partida pro Negueba também. Vai dar pro Negueba, você vai dar pra quem? Craque do Agão? O craque Dogão vou dar pro Negueba, porque o cara... Sensacional, né, velho? Ele é sensacional. Pera, e o Renan entrevistou o Negueba no final do jogo. Gente- Só pra complementar aqui, o André Zeredo perguntou por que o Tavares não entra. Hoje, a informação que a gente recebeu do Maringá foi que o Tavares teve uma indisposição, né, Vitão? Que não tava nem Exatamente, relacionado. não levantou muito bem e daí não tava no banco. Até por isso a gente tava sem zagueiro reserva. Até por isso pode ter ficado a nossa linha ali. Até por isso pode ter jogado com 4 atrás. Fazia tempo que o Jorge Castilho não Com 2 tava zagueiros assim. e 2 laterais. E também perguntou o Fernando veio de onde? Veio do Cruzeiro. Da base do Cruzeiro, o Fernando veio de lá com muita expectativa. Exatamente. Gente, pra completar, não é crise de novo. O Maringá segue em top 8 da Série C, que é o que importa. Eu tava comentando aqui com o Pozão depois do jogo. Não adianta você ficar em primeiro, segundo, terceiro. Você ficando do primeiro ao oitavo, você já passa para a segunda fase, não tem melhor ou pior. Você vai pegar. Mas o primeiro joga contra o oitavo. Gente, passou de fase, mudou essa fase, é outro campeonato, Pozão. E sabe o que eu acho, então? Acima de tudo, se o Maringá tivesse, jogando naquele futebolzinho duvidoso, dando ali em sétimo, oitavo, brigando pra chegar em oitava, aí sim era motivo de preocupação. Porque a gente não ia ver um futuro, quem sabe, no quadrangular. A gente ia meio sem esperança. Mas com o futebol que o Maringá joga hoje, cara, um tropeço desse faz parte da trajetória. Eu seria muito mais triste se eu empatasse e o meu time fosse o Botafogo hoje. Ou esse time que fica segurando a bola toda hora, fica dependendo de Catinga, que o Porque às vezes time trocou o é técnico, muito defensivo. Não sabe muito o que vem pela frente. Exatamente. Gente, o Maringá é um time que já tá pronto. O Maringá é um time... O Renan fez uma entrevista com o Negueba quando acabou o jogo, e o próprio Negueba falou, olha, a gente sabe a nossa força em casa, só que hoje não deu, tudo bem, vamos pro próximo jogo, e é isso. Não tem que pesar pra cima da cabeça deles. A gente repetiu, a gente já falou isso no jogo passado, mas vai ter que repetir agora de novo, não dá pra ganhar todos.
Sim. Mas o Maringá ganhou o suficiente pra estar em quarto lugar hoje e é isso que importa. E vale lembrar, foco agora na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Que jogo que vai ser na Copa do Brasil, às 9h30 da noite. Com certeza, sim, os jogadores vão falar que não, mas com certeza já estão no clima desse jogo da Copa do Brasil também, que vai ser decisivo. Renan, últimas palavras, considerações finais? Só mandar um beijo aí pro pessoal e agradecer mais uma vez a oportunidade. Show de bola, top demais nosso repórter. Bora lá, Pozão, então, gente. Pra fechar com chave de ouro, Singular Marcas e Patentes. Se você quiser patentear o seu produto ou registrar os seus serviços, Singular Marcas e Patentes há mais de 20 anos, patenteando os seus produtos, registrando os seus serviços, as suas marcas, protegendo os seus sonhos. E Óticas Leonel, a ótica com mais tradição, a maior ótica de Maringá, altamente recomendada pelos especialistas. Se você tá duvidando, pode perguntar. Pozão, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. A gente vai passar por ele no próximo jogo. E vambora, Pozão, seguimos juntos. Seguimos juntos, rumo a BH e rumo às oitavas da Copa do Brasil. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.